gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Anteriormente, o projeto Mind Science introduziu falando sobre um pouco o que era engenharia de Minas, para quem quer conhecer mais o curso, ou para quem está em dúvida, ou até mesmo para quem não tinha conhecimento do que era engenharia de Minas. Hoje, o projeto Mind Science irá abordar um pouco sobre a breve história da mineração, que está intrinsecamente ligada um pouco o que a gente tinha abordado anteriormente. O projeto Mind Science, ele é composto de 2 discentes do curso de Engenharia de Minas, por mim, Maria Gabriela Araújo, sou do 3º semestre. E eu, para quem não me conhece, eu sou o André, novamente aqui, sou do 5º semestre. Então, como eu já mencionei, o projeto ele irá abordar um pouco sobre a breve história da mineração, para a gente ter um conhecimento maior dessa história. Então, antes de falar propriamente dita da história da mineração, né, quero dar uma definição bem sucinta para a gente poder introduzir e conhecer sobre o que é mineração e sua história. A mineração ela pode ser definida como processo, atividades industriais, cujo objetivo é a extração de substâncias minerais a partir da exploração de depósitos. Então, atualmente, na atualidade, se tem o uso de minerais no cotidiano da população mundial. Então, quando a gente pensa nos materiais e objetos utilizados no dia a dia que provém dos minerais, isso é bem relevante e importante para a gente poder entender essa extrema importância que os minerais vêm sendo empregados ao longo dos séculos. Exemplo desses materiais e objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia é o meu dispositivo eletrônico, que eu estou fazendo a minha gravação agora para vocês, falando um pouco sobre a breve história da mineração. A maioria dos smartphones, na sua bateria, contém o lítio. O lítio, ele tem um minério de lítio, que é o espodumênio. Então, a gente entende essa relevância e importância que o homem foi tendo e conhecendo esses minerais, aperfeiçoando as suas técnicas de utilização. Isso nos faz questionar a nossa história. Então, hoje o projeto Mind Science irá abordar um pouco sobre isso para a gente poder entender e compreender essa utilização desses minerais e como se deu ao longo do processo de tempo. Então, a mineração, a gente sabe que é uma atividade muito elevada e com relevância na economia do país. Então, desde a pré-história, o homem ele utilizava a sílex e a cheste, que eram exploradas em galerias, depois se deu a criação de poço até subterrânea, que hoje a gente tem o conhecimento de minas subterrâneas. Juntamente com isso e o conhecimento que o homem foi tendo ao longo do tempo desses minerais, podemos citar a hematita, que é o minério de ferro. Então, o ferro que a gente conhece hoje é muito utilizado em várias aplicabilidades, provém desse mineral, que é um dos minerais principais de minério de ferro, que é a hematita. Essa aqui está na representação de tablet na imagem, né? Porque nesse momento de pandemia, o único meio da gente estar se comunicando é através dos dispositivos eletrônicos. Então, quis fazer essa interação maior para a gente poder relacionar. Então, além da hematita, né, que é um minério de ferro, também se tem o conhecimento do cobre. O cobre é muito utilizado na questão de condutores de eletricidade, como fios e cabos. Então, exemplos de cobre, né, de minério, a gente tem a calcopirita, a malaquita e a calcocita, que o cobre tem a representação de um notebook.
Então, com o passar do tempo, 1000 anos depois, em 2600 basicamente depois de Cristo, na China começa a ter a exploração do bronze. A primeira mina de bronze ser encontrada e conhecida foi na China, então a China ela começa a ter essa exploração do bronze. E também é importante citar que o carvão ele começa a ser utilizado como combustível. Então a gente começa a entender esse processo que o homem se deu da sua utilização e aperfeiçoamento dessas técnicas e várias aplicabilidades que a gente tem hoje, né, mediante as altas tecnologias. Então isso se dá um processo evolutivo histórico da mineração, que vai desde a idade da pedra para a idade dos metais, como idade do bronze, idade do cobre, e idade do ferro, até a idade nuclear dos materiais avançados. Então, alguns termos que eu falei, irei dar conceitualmente para a gente poder entender, foi a sílex. Eu citei que desde a pré-história o homem utilizava a sílex para a questão de ferramentas juntamente com a chert, né? A sílex ela é uma rocha sedimentar composta basicamente por quartzo criptocristalina. Ela é muito dura, tem uma alta resistência e uma elevada densidade. Então, mediante as suas propriedades físicas e químicas, se deu que o homem utilizasse ela por muito tempo, desde a pré-história. E já a chert, ela também é uma rocha sedimentar ciliosa de origem orgânica que se forma a partir das precipitações. Voltando um pouco a falar da sílex, ela é bem importante porque ela tem uma curiosidade da questão do fogo. Como assim, né? Ao se encontrar duas rochas de sílex e ocasionar a fricção entre ambas, ocasionou o fogo. Então, por isso que ela se deu essa aplicabilidade desde a história da humanidade, desde os tempos remotos, né? Então, ela é bem importante. No século XIX, até o século XIX, se denominava e caracterizava ela como pedra de fogo ou pedra de fuzil, mediante essa questão do fogo, né, relacionado com a pólvora. Então, a gente vai poder entender melhor a questão da mineração, né? Estou dando aqui um conceito bem geral, bem simples e conceitual para a gente poder entender e compreender. O André agora irá falar um pouco da questão da mineração em nosso país. Bom, dando continuidade, né, a gente vai falar uma breve história, né, da mineração no contexto do nosso país, o Brasil, e a gente vai citar a corrida do ouro. Mas para que vocês entendam melhor, eu vou citar uma breve história, né, voltando lá no século XVII, onde houve um declínio na economia portuguesa, e a coroa portuguesa ela promoveu a realização de estudos pelos bandeirantes, que seriam indivíduos que buscavam riquezas através de expedição no interior do país, para descobrimento de jazidas, minerais e minerais preciosos, no caso, como diamante, esmeralda, entre outros. Com isso, eles percorreram o território brasileiro em busca de metais valiosos, como ouro, ferro, prata, entre outros. Através disso, a descoberta dessa jazida mas para que vocês entendam melhor, quando eles descobriram essas jazidas, só no século XVIII foram encontradas. No século XVII eles buscavam por essas jazidas e no século XVIII eles conseguiram encontrar. E as primeiras foi jazidas de ouro no território brasileiro, nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, que foi o foco deles, onde conseguiram encontrar. E através dessa descoberta, dessas jazidas, repercutiu pelos lugares afora e atraiu muitas pessoas para esses estados. Consequentemente, proporcionou um crescimento nessas zonas, né? Um fluxo de pessoas exponencial, aumentou bastante. E era feito de forma manual, né? A extração desse ouro, a exploração
era de maneira individual e era usada duas principais formas, né? A faisqueira e o processo de aluvião, como vocês podem ver aí nessa representação, nessa imagem. A faisqueira em si, ela é nomeada devido ao brilho intenso, né, do ouro, né, que se dava justamente refletido às margens dos mananciais, que consistia na retirada do minério dessas margens dos rios, ou seja, nessa superfície aquática era fácil de visualizar. Já o processo de aluvião, o garimpeiro ele utilizava uma espécie de bacia, que é a bateia, para filtrar as pepitas de ouro, no que consistia, por conta da densidade. O ouro tinha maior densidade, se concentrava no centro da bateia. Já os outros materiais que não tinham interesse econômico, tinha densidade menor, conseguia ser separado do ouro, que era o de interesse. E com essa história, né, houve algumas curiosidades nesse tempo sobre a chegada da mineração no Brasil. No tempo, antes da chegada dos portugueses, a língua mais falada era o tupi. E com a chegada dos portugueses, o português ultrapassou o tupi, que é a língua que usamos, né, popularmente hoje, conhecemos por conta dessa atividade que aconteceu lá no século XVIII e atraiu uma nova atividade econômica, né? Vários portugueses vieram de lá para o Brasil em busca dessas riquezas. Outra curiosidade interessante é que o imposto surgiu nessa época, né? Nessa época, o Brasil começou a ser imposto isso, né? O famoso quinto, que estabelecia uma dada porcentagem de cada jazida que deveriam ser concedida à coroa portuguesa. E, por último, o ouro levado para Portugal gerou muito lucro lá para a Inglaterra e influenciou que ocorresse o processo de revolução industrial em si. Agora eu vou falar um pouco sobre outra história que aconteceu no Brasil e ocorreu aí, o garimpo em Serra Pelada. Acredito que muitos conheçam essa história, que foi o maior garimpo a céu aberto do mundo e chegou a reunir mais de 100 mil pessoas atrás de pepitas de ouro no interior do Pará. Bem, esse garimpo foi um fenômeno da mineração, né, que ocorreu entre 1980 e 1992. Tudo começou quando uma pepita de ouro foi encontrada em uma fazenda no Pará. E com isso, o fluxo de pessoas de todos os lugares começou a ir para lá em busca de riqueza e melhora de vida. O trabalho para a retirada do ouro era feito de forma manual pelo garimpo e com as condições extremamente precárias. Muitas pessoas iam para lá em busca de melhora de vida, né, através do garimpo, e acabavam morrendo por lá, justamente por essas condições. É uma história muito grande, não dá para falar detalhadamente, mas quem não conhece, pesquisa lá, que vale muito a pena conhecer essa história do garimpo lá da Serra Pelada, e é uma história bem extensa. E seguindo aqui, a gente vai falar o que mudou, né, com a mineração. Bom, a mineração ela proporcionou uma série de modificações no Brasil, como um novo polo econômico que cresceu no Sudeste. As relações comerciais se desenvolveram e a população começou a viver cada vez mais nas cidades. Bom, a mineração começou a se dar por ela o fluxograma urbano, né, que contribuiu muito para a diversificação da economia e também o surgimento de novos grupos sociais, como comerciantes, artesãos, advogados e entre outras profissões e grupos sociais. A situação da mineração no Brasil mudou a partir do século XX. Como a gente viu no início, era subdesenvolvida essa atividade e feita de forma totalmente errada. E só através de uma política governamental, baseada em incentivos financeiros direto do governo, o setor da mineração começou a se profissionalizar e melhorar essas atividades. Essa questão serviu para criar a base de uma economia industrial que depende dos recursos minerais para se manter no quesito, né? Tanto no antes como agora, né? Que está mais desenvolvidos. A gente pode perceber que as atividades elas são totalmente dependentes da mineração. Um exemplo de atividade industrial que é dependente da mineração é a indústria civil. Ela depende dos recursos minerais
para dar continuidade e progresso, né? Assim como a indústria fertilizante, entre outras. Atualmente, a mineração ela é responsável por cerca de 4% do PIB do país. Além disso, ela é considerada a base para todas as indústrias, como eu havia falado. Então, ela possui um valor imensurável no nosso país, no Brasil. Bom, e por fim, a história continua, né? A história da mineração vai continuar e ela nos permite visualizar ao longo do progresso que nos trouxe para a mineração atual, sendo uma porta de acesso para os progressos futuros, né? Como, por exemplo, as tecnologias emergenciais na mineração 4.0, que nelas seriam consideradas a quarta evolução industrial, né? É um progresso imenso para a mineração, modificação de algumas práticas feitas na mineração que podem diminuir ou inibir os impactos ambientais, né, causados, dando um pulo, um salto, um progresso na mineração que a gente conhece. Então, assunto para outras palestras, então é isso. Espero que o assunto tenha ficado claro e até a próxima. Obrigadão, galera. Até. Espero que tenha ficado entendido o que a gente quis repassar sobre a breve história da mineração. E o projeto Mindsigns agradece sua atenção.